Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Foco Alto. Eu sou Alex Soledo, estou aqui com o Vitor Coach e hoje vamos compartilhar com vocês alguns princípios e táticas para você ter um nível de foco alto, ou seja, como ter mais concentração e realizar mais no seu dia a dia. O tema de hoje é como o Vitor começou. Vitor, como você iniciou a sua trajetória aí? Cara, a minha trajetória é interessante, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Eu e você, a gente vai conversando aqui, né? Contando a minha história aqui. Mas, cara, eu não fui uma pessoa com nível de foco alto. Ou seja, eu não fui uma pessoa com muita concentração, muito foco. Às vezes uma pessoa distraída. Sabe, às vezes passava alguma coisa assim, já me distraía para ver o que estava acontecendo ali do lado, assim, curioso. E aí, cara, o que acontece? Em 2015 eu morava aí em Iracema, Minas Gerais. E depois, em 2016, eu me mudei para Ubá. E eu comecei a morar em Ubá. Beleza. E aí, cara, eu acompanhava... Você foi lá pro sul do Brasil. Eu já cheguei pro sul também. Ah, não, cara, valeu, obrigado. É porque não faz parte da história, mas em 2015 eu fui pro sul. Né? Eu fui para Santa Catarina. E aí, em 2016 eu voltei. Só que eu não voltei para Iracema. Eu voltei do sul, mas fui para Ubá. Aí eu morei em Ubá e aí eu acompanhava já, desde o sul, eu acompanhava um empreendedor chamado Érico Rocha. Né? Eu comecei a acompanhar esse empreendedor, acompanhava outros empreendedores também. Né? Eu assistia muito o vídeo dele no YouTube. Ele estava sempre publicando vídeo no YouTube. E aí, cara, ele publicou um vídeo onde ele compartilhou 4 benefícios que ele teve ao meditar. E eu, cabeça aberta, né? Eu falei, vou assistir esse vídeo. E ele compartilhava que ele tinha diminuído a ansiedade, que ele roía muito as unhas, e ele tinha parado um pouco com isso, tinha diminuído o estresse dele. Eu falei, interessante. Fez ele ter mais concentração. Eu falei, bacana. Eu vou querer meditar também. Só que existe uma diferença entre querer, fazer e fazer direito. Eu queria. Eu resolvi fazer. Só que eu não estava fazendo direito. E, cara, para mim era fácil. Para mim era fácil meditar. Né? Sabe essas figuras de monges, sentado com a perna cruzada, bacana, cara? Então, para mim eu achava que era simples assim, tranquilo e tal. Só que não era. Aí eu me sentei, eu fui meditar pela forma que eu achei que era meditação, entendeu? Aí eu comecei a me sentar, cruzei as pernas ali, mantive uma postura da coluna ereta, e uma postura da coluna alinhada, puxo o ar, solto o ar, medito 20 minutos e é assim que funciona. Só que, cara, depois de 5 minutos, rapaz, meu corpo começou a formigar assim, uma dor na coluna e começou a dar cãibra nas minhas pernas depois de 5 minutos, a perna naquela posição ali. Muitos pensamentos, muita coisa acontecendo à minha volta. Eu falei, meu Deus, é difícil demais essa parada. Só que eu desisti? Rapaz, não desisti não. Continuei meditando. Continuei tentando. Não meditando, né? Tentando meditar, né? Aí eu comecei a pesquisar um livro aqui, um artigo ali, um vídeo aqui, um mentor ali. E aí eu comecei a entender como é que funcionava a meditação. E nessa época, cara, em 2016, não tinha tanto conteúdo no YouTube sobre meditação igual tem hoje. Até tinha vídeos, cara, mas não era tipo assim, o que a gente está criando agora,
de podcast de foco alto, não. Né? Não tinha um podcast falando, podcast meditação. Eu vou ensinar para as pessoas a como meditar. Faça isso, faça aquilo. Acho que esse negócio de podcast, é um pouco recente, entendeu? Acho que já existia, mas eles começaram a fazer a Globo News, essas emissoras começaram a fazer podcast, aí começou a ganhar mais um pouco de fama. Hoje tem canal no YouTube que faz podcast, fica umas 3 horas de conversando. Exatamente. Então o podcast ele é algo recente, né? É uma questão de rádio, né? De áudio. E aí muita gente começou a fazer podcast também. E aí eu não encontrava, cara, muito conteúdo. Tipo assim, muito conteúdo rico, muito conteúdo em sequência, estruturado, organizado para eu poder meditar. E eu comecei a ler um livro aqui, estudar um artigo ali, assistir um vídeo aqui, procurar por mentor, por palestras. Aí eu comecei a assimilar a informação, comecei a procurar clareza para poder meditar. Mas, cara, em momento algum eu desisti de meditar, entendeu? Porque eu vi ali que era algo que tinha o potencial de fazer com que ia mudar minha vida drasticamente. Eu vi ali algo que tinha o potencial de mudar minha vida drasticamente. Eu não desisti. A palavra que você gosta, eu fui persistente, eu fui perseverante. Até que depois, cara, de 6 meses, eu já tinha conseguido meditar tranquilamente. Já tinha bastante maestria com a meditação, só que também já tinha lido bastante livros, já tinha me dedicado bastante. Inclusive, eu me lembro que depois que eu comecei a meditar, as minhas notas no colégio começou a cair um pouco. Por quê? Porque eu ia para o colégio de manhã, à tarde eu fazia o trabalho de escola que tinha que fazer, né, e logo depois, cara, eu estudar sobre meditação e colocar em prática tudo que eu estava aprendendo. As notas começam a cair? A minha nota começou a cair na escola, né? Quando eu estava no segundo ano do ensino médio. E minha nota começou a cair, cara, por quê? Porque todos os livros eu lia em PDF, né? Então eu baixava para o celular os livros, levava o celular para o colégio, colocava um livro assim na carteira e lia escondido ali durante a aula. Aí enquanto a professora estava falando sobre log de 10, qual que é o log de 10? Matemática, geometria, eu estava ali estudando sobre mindfulness. Qual âncora que eu vou meditar hoje? Eu estava pesquisando sobre isso. E no fundo, cara, não era basicamente errado, né? Mas eu tinha que estar concentrado na aula. Né? Era muito bacana, bonito o que eu estava fazendo, que era pesquisando sobre meditação, sobre essa prática. De aula, assistindo negócio? Como é que é? Perder aula? E aí durante a aula, cara... Ficar dentro de outra coisa, não prestar atenção na professora. Cara, a minha nota estava na média. Minha nota ficava na média. Tipo assim, eu não era burrinho, entendeu? Eu não era aluno burrinho, não. Mas eu... Coloca o seu celular mais um pouquinho. Mais pra cá, vira ele mais um pouquinho. Aqui? Aí. Então, cara, eu não era um aluno assim... Eu era até um pouco inteligente. Só que eu precisava estudar um pouco mais. Entendeu? Mas eu só fazia o que era necessário. Fazia o dever, o trabalho, pronto. Mas não estudava para a prova, não. Chegava lá e... Né, chegava lá, só o que eu tinha feito no dever, né, aí eu aprendia durante o dever ali, e às vezes escutando o que a professora estava falando. Mas como eu estava concentrado lendo o livro de meditação, era complicado, né? E se eu contasse também, se a professora algum dia me pegasse no celular, cara, aí a professora ia perguntar, o que você está fazendo aí? Eu estou lendo um livro aqui de meditação, atenção plena. A turma ia rir da minha cara, né? Quem é que vai... Pô, moleque de 17 anos
Um moleque de 16, 17 anos lendo livro de meditação. A galera ia rir porque não ia entender o que era aquilo e por aí vai. Mas já pegou assim? Mas isso, graças a Deus, nunca aconteceu, não. Nunca aconteceu, não. E aí, cara, depois de 6 meses, eu tive uma experiência muito positiva com a meditação. Eu consegui realmente ter os benefícios que eu queria. Eu tinha mais concentração, mais atenção plena, como diria o livro. E já tinha praticado vários tipos de meditação também. Consegui beber de várias fontes, né? Várias fontes de meditação, várias âncoras, respiração, várias formas de manter o foco de concentração. E aí, depois de um tempo, cara, eu tinha uma vontade de querer compartilhar um pouco do meu conhecimento com as pessoas. Sabe, quando a gente tem bastante conhecimento, que a gente acha que o conhecimento que a gente tem pode ajudar outras pessoas. E aí, eu resolvi entrar em comunidade. Cara, só um minuto que eu vou ter que dar aquela paradinha, dar aquela pausa que eu havia falado, mas eu já volto. Só um minuto. E aí, Kebre, planejador, você constrói móveis? Já E foi? aí, já desliguei lá já. Mas e aí, cara, eu queria compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre meditação com as demais pessoas. Porque a experiência foi tão positiva para mim que eu falei, eu quero ensinar isso para as demais pessoas. Só que aí, eu comecei a entrar em comunidades no Facebook. Por quê? Porque em comunidades no Facebook eu digitava meditação ou foco, tinha pessoas que estavam nessas comunidades que tinham interesse nesse tipo de assunto. Porque a minha volta, quando eu começava a querer tocar sobre esse assunto, tipo assim, a galera não estava tão interessada nisso, né? E aí, cara, eu comecei a entrar nessas comunidades. Autoconhecimento e por aí vai. Autoconhecimento, autoconsciência, inteligência emocional, meditação. E aí eu comecei a compartilhar um pouco do que eu aprendi escrito, né? Nessas comunidades. E aí, depois de um tempo, cara, compartilhando conhecimento nessas comunidades, tem muita gente bacana lá, sabe? Com dúvidas. Ah, Vitor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu medito? Como é que qual âncora que eu uso? Como é que eu me concentro na minha respiração? Qual meditação é mais eficiente? Dúvidas desse tipo. Qual posição que eu fico? Qual a postura que eu tenho que ter? Coisas do gênero, cara. E aí eu peguei e eu falei, eu vou formatar todo esse conhecimento e vou criar tipo uma comunidade. Melhor, vou criar um curso, vou criar uma área de membros, vai ser online, porque aí eu vou conseguir atingir várias pessoas vão ter oportunidade de ter acesso ao meu conhecimento. Esse conhecimento vai ser organizado e estruturado dentro de uma plataforma. E aí as pessoas que tiverem interesse vão receber um login e uma senha. E aí essas pessoas vão poder ter as aulas, vai ter comunidade para elas interagirem umas com as outras. E vai ter suporte também para ajudar essas pessoas. E assim foi feito, cara. E eu falei, mas eu não quero só... Por quê? Mas eu não quero só criar esse curso. Eu falei, eu vou criar um outro conteúdo paralelo a esse, só que gratuito. E aí surgiu a ideia de fazer um podcast gratuito para essas pessoas. Que não conhecem ainda o método, mas para ajudar elas de uma certa forma. E aí, cara, assim foi a minha jornada. Mas tem muito mais pedaços nessa história. O que é foco alto? É o nome do podcast? Como é que é? Cara, essa é a próxima pergunta ou... Sim. Cara, o que acontece? Eu percebi, baseado nos estudos e observações do dia a dia, que existem 3 níveis de foco que as pessoas têm. Tem um nível de foco que é baixo, tem um nível de foco que é médio e tem um nível de foco que é alto. No nível de foco baixo, ele acontece sempre esses 3 níveis de foco, o baixo, o médio e o alto,
eles têm 3 estágios, que é o estágio de consciência dos pensamentos, o estágio de consciência das emoções e o estágio de realmente consciência externa, nas atividades externas. Mas como assim? Calma aí que eu vou explicar. No nível de foco baixo, é aquela pessoa que ela não tem tanta consciência dos seus pensamentos. Ou seja, os pensamentos surgem na mente dela, só que ela não tem consciência desses pensamentos. Ou seja, ela não percebe esses pensamentos. É por isso que o nível de foco dela é baixo. O nível de foco dela é baixo também porque ela não tem consciência das emoções. Ou seja, ela não percebe as emoções. E se ela não percebe as emoções que ela sente, ela também não tem a capacidade de o quê? De lidar com essas emoções. E também, essa pessoa que tem um nível de foco baixo, ela se distrai muito durante o dia a dia dela. Ou seja, que é consciência externa. Ela se distrai muito facilmente das atividades, das tarefas, das práticas do dia a dia. E é por isso que o nível de foco dela é baixo. O segundo nível de foco é o nível de foco médio. E a maioria das pessoas se encontram nesse nível de foco médio. São pessoas que elas têm até um nível de foco bacana, né? Ou seja, elas conseguem ganhar consciência dos seus pensamentos, ela consegue perceber os seus pensamentos, ela consegue perceber suas emoções, ela consegue também, ela não se distrai muito de tarefas, até se distrai, mas comparado à pessoa que tem um nível de foco baixo, muito pouco. Mas ela se distrai, cara, das tarefas, das atividades. E por último, nós temos o nível de foco alto. As pessoas que têm o nível de foco alto, elas têm total consciência das emoções, total consciência dos seus pensamentos que vêm surgindo na mente delas, total consciência das emoções, por isso elas conseguem lidar com essas emoções de uma forma melhor, e também elas se distraem muito pouco, raramente elas se distraem de tarefas e atividades do dia a dia. E essas pessoas que têm um nível de foco, é claro que nós não somos robôs, então por isso, às vezes a gente vai se distrair, tá, de atividades, de tarefas, isso é algo comum, né, porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos, então a gente vai tender a se distrair, às vezes, de tarefas, de projetos, de atividades do dia a dia. Só que, quando a gente olha para a sociedade, o Alexandre, as pessoas têm um nível de foco médio. Elas fazem as tarefas, mas ao mesmo tempo elas se distraem muito com fatores externos. Você falou de distrair com qualquer coisa, como é que é? Ou com algo que chama atenção mesmo? Olha, Supor, uma mulher bonita ali, um vestido vermelho, o cara vai distrair, ou é distração com coisas, sons, zoeira do trânsito? olha, dos dois tipos que você trouxe aí, os dois tipos, para mim, é o mesmo tipo de distração. Né? Só que aí são sentidos diferentes. Olhar uma moça ou algo ali atrativo é mais uma questão visual. Só que essa questão de barulhos é algo mais auditivo. Mas todos eles faz com que você não esteja atento à atividade que você esteja realizando. Então, essas distrações assim do dia a dia, olha aqui, olha ali, presta atenção no barulho ali, tudo isso acontece muito. E prejudica a produtividade, né? Quais são os pilares para terem um nível de foco alto? Olha, os pilares que eu vejo para a pessoa poder ter um nível de foco alto é preparação, a pessoa se preparar para meditar, meditação, ou seja, a pessoa praticar, escolher um tipo de meditação e praticar ela todos os dias, eu recomendo. E por último, o terceiro pilar é ferramentas de desempenho. Ou seja,
ela utilizar certas ferramentas que vão ajudar tanto a preparação como a meditação e também vai melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dessa pessoa que pratica a meditação. Em outras palavras, são ferramentas que vai ajudar a pessoa a cuidar da mente dela e da vida dela como um todo. Você vai falar os pilares? Sim, os pilares são exatamente esses. O primeiro pilar é a preparação, você se prepara para você poder meditar. O segundo pilar é a meditação, onde você escolhe um tipo de meditação, você vai realmente meditar. E por último, o terceiro pilar são as ferramentas de desempenho. Inclusive, para falar de cada um desses pilares de uma forma aprofundada, tem que ter vários episódios para cada um desses. São 3 pilares. São 3 pilares. 3 pilares. Preparação, meditação e ferramentas de desempenho. Por que você acredita que na maioria das pessoas tem um nível de foco médio? Olha, eu acredito que a maioria das pessoas tem um nível de foco médio porque elas ainda não encontraram uma prática que vai ajudar elas para que elas consigam ter um nível de foco alto. Então, muitas vezes, as pessoas não estão presentes para o dia a dia. Ou seja, não estão presentes, às vezes, para a tarefa que está fazendo, para a TV que está assistindo, para algo que está realmente fazendo. Ou seja, a pessoa, às vezes, almoça pensando na janta, pensando no café da tarde. A pessoa realiza uma tarefa pensando o que eu vou fazer depois. Entendeu? Então a pessoa está sempre constantemente preocupada, constantemente ansiosa, constantemente pensando, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí chega no momento, cara, que a pessoa não aguenta mais. É muita confusão mental. Então eu acredito que as pessoas têm um nível de foco alto porque elas não utilizam algum tipo de prática para fazer com que elas relaxem, para fazer com que elas se conheçam, para fazer com que elas tenham um momento de foco, de concentração. Esse momento, às vezes, não existe para a maioria das pessoas. É só trabalho, é só estudo, é só buscar ter liberdade financeira, é só os relacionamentos, é só isso que parece, só que a pessoa precisa ter um momento para ela. Como você enxerga que a pandemia está afetando o nível de foco das pessoas? Olha, a pandemia está afetando o nível de foco das pessoas. Né? Eu acredito que a pandemia está afetando muito o nível de foco das pessoas. Nós olhamos para o lado e nós vemos pessoas bastante preocupadas, pessoas bastante tristes, pessoas bastante ansiosas. As pessoas já eram ansiosas antes da pandemia, as pessoas já tinham um nível de foco bastante baixo e médio antes da pandemia, mas agora que a pandemia surgiu em 2020, a situação ficou bastante difícil, porque as pessoas não estavam preparadas para lidar com tudo isso em que nós estamos vivenciando agora em 2020. Então, assim, e as pessoas, elas não utilizam, só recapitulando também o que foi respondido na pergunta anterior, as pessoas não utilizam de uma prática eficaz para poder cuidar da mente delas. Né? A gente vai para a academia para poder cuidar do nosso corpo, a gente faz a musculação, a gente se alimenta às vezes bem, mas nós não cuidamos da nossa mente como deveríamos. Você acredita, então, que o motivo pelo qual as pessoas, às vezes, não conseguem alcançar algum objetivo ou ter um resultado é por causa do nível de foco delas? Eu acredito que sim. Quando nós estamos falando em nível de foco, né, nível de foco alto, médio ou baixo, nós estamos falando de performance.
né? Nós estamos falando de performance, porque concentração, foco, tudo isso tem a ver com performance. Então as pessoas às vezes não têm tanta performance para as atividades, para alcançar os objetivos do dia a dia, e por isso que às vezes elas não conseguem alcançar aqueles objetivos. Não conseguem gerar produtividade no trabalho como gostaria, não consegue estudar de uma forma eficaz como gostaria, porque não tem tanto foco para se concentrar ali na tarefa, ali no estudo. Às vezes vai fazer uma entrevista de emprego, até se prepara de uma certa forma, mas quando chega lá, esquece tudo o que ia falar, não consegue responder muito bem as perguntas, com convicção. E isso acontece às vezes porque a pessoa está ansiosa. E ela está sempre indo. Vamos então na prática. Como ter um nível de foco alto? Olha, para você poder ter um nível de foco alto, segundo o que eu recomendo, segundo o que os alunos praticam, é meditação. Meditação é a prática para a pessoa que quer ter um nível de foco alto. Né? Eu desconheço, sinceramente, algo que seja tão eficaz quanto a meditação para a pessoa ter um nível de foco alto. Sinceramente, eu desconheço. Então, você vai escolher um tipo de meditação, por exemplo, a meditação da atenção plena, ou traduzindo do português para o inglês, né? Mindfulness. Se sente confortavelmente, tira aí um momento do seu dia, pode ser de manhã ou à tarde, tira aí 5 minutos, se sente, cruza as pernas confortavelmente, puxe o ar bem profundamente pelo nariz, segure por 3 segundos e solte o ar livremente pela boca. Repita esse ciclo até completar 5 minutos. Vão surgir pensamentos aleatórios na sua mente, vão surgir pensamentos do que eu tenho que fazer depois, de como foi meu dia, vão surgir várias emoções, vários sentimentos em você, mas você procura trazer a sua atenção para a âncora que você está utilizando, que no caso é a sua própria respiração. Ao você fazer isso, você vai perceber como você pensa demais, como você vai perceber os seus pensamentos, mas você vai ganhar um pouco de consciência para o momento presente. E vai começar a ter a sua pequena experiência com a meditação. Né? A sua primeira experiência com a meditação. E aí, se você praticar todos os dias, você pode melhorar isso. Né? Mas, se você quiser melhorar a sua meditação, quiser aprender mais sobre isso, basta você assistir o nosso podcast aqui, né, que a gente vai estar procurando trazer aí princípios, táticas, tudo que envolve meditação, para você poder ter um nível de foco alto. Então, pessoal, esse foi mais um podcast Foco Alto. Convite para você participar do grupo do Telegram, Samurais do Foco, o nome do grupo. Basta clicar no link que está na descrição. Se esse podcast foi útil para você, se inscreva no canal do Vitor Coach e dê aquele like para nos ajudar você também. Deixe um comentário aí, uma pergunta que você tenha em dúvida. E esse foi mais um podcast. Falou, pessoal. É isso. Por hoje é só. Obrigado, Alex Soledo. Obrigado a você que nos assistiu até agora. E a gente se vê no próximo episódio.